Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este momento. Que a paz do Senhor abunde ricamente, poderosamente e maravilhosamente em suas vidas. Que o bondoso Deus esteja trazendo refrigério, paz e amor sobre suas vidas. Eu me chamo Tiago Freitas. Estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Tire esses breves minutos, aproveite, ouça o Senhor falando com você diretamente. Esqueça que eu estou aqui. Feche os olhos, imagine que Deus ele quer te mostrar coisas preciosas e maravilhosas, verdadeiras joias, pérolas vindas do Senhor, para que possamos aprender mais sobre Deus e aquilo que Deus ele quer para nós, na nossa vida, no nosso cotidiano e como nós agirmos. Meus irmãos, nós vemos estudando o livro dos Saltérios dos Salmos e agora nós vamos estudar o Salmo de número 34, que tem como título da epígrafe Provai que o Senhor é bom. E o tema que eu quero dar para ele é Prove do Senhor. Prove desse Deus bondoso e maravilhoso. E você verá que ele verdadeiramente ele é bom. A sua palavra ela diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, meus irmãos, provai e vede que o Senhor ele é bom. Bem-aventurado o homem e a mulher que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam a maldade, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas, mas muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhes todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Glórias a Deus. Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, que salmo maravilhoso. Esse salmo, ele se passa naquele contexto em que Davi ele está sendo perseguido pelo seu sogro Saul. Saul, por um cântico que as mulheres falaram que Saul derrotou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. A inveja se apossou ali de Saul. Saul já não estava mais com o Espírito de Deus, estava com o Espírito demoníaco. E ali ele diz, nossa, se permanecer assim eu vou perder o meu reinado para Davi. E o que é que Saul faz? Saul intenta matar a Davi, mesmo Davi sendo seu genro. E Davi ele foge. E Davi ele vai para as terras de Axe. As terras de Axe do rei de Gade. E lá ele busca auxílio em um dos inimigos do rei. Mas chegando lá, um dos seus conservos, eles reconhecem que é Davi, que Davi tinha sido ungido rei de Israel e logo logo seria rei. Então Davi ele teme a sua vida e ele se finge de louco. Mostra que estava babando, que estava falando coisa com coisa.
até que as pessoas ficaram lá despercebidas, ficaram sem prestar atenção nele. E ele vai e foge, e ele vai para a caverna de Adulão. Chegando na caverna de Adulão, lá ele se encontra com 400 homens. Homens aflitos, oprimidos, com o espírito abatidos, homens endividados, homens que tinham a sua cabeça a prêmio. E Davi ali se torna o líder desse povo. Davi ele leva refrigério para esse povo. Então nós vamos ver aqui que este salmo ele passa todo nesse contexto, num contexto de dificuldade extrema. E Davi ele tem verdades para nos ensinar. E possamos ver logo aqui nos versículos de 1 a 3, que todo tempo e toda hora é tempo de louvar ao Senhor. Veja bem, bendirei ao Senhor em todo tempo. E o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Meus irmãos, olha a situação que eu te falei. Davi ele estava fugindo. Ele estava numa caverna. Não tinha suprimentos, não tinha mantimentos. Estava ao redor dele só pessoas da pior qualidade possível que talvez nós poderíamos classificar nesse tempo de hoje. Era como se fossem assassinos, traficantes, drogados, prostitutas. E ele ali, mesmo naquele canto, ele chega para ele e diz: gente, vamos louvar a Deus. Vamos engrandecer ao Senhor. Vamos, em vez de reclamar, de murmurar, vamos pôr nos nossos lábios um cântico ao Senhor. A alegria, pois o Senhor se alegra com aqueles que têm os seus corações alegres no Senhor. Veja o verso 2, o que é que Davi ele diz: gloriar-se no Senhor a minha alma, e os humildes ouvirão e se alegrarão. Ele diz desse jeito: a nossa glória, ela é no Senhor. Ou seja, as pessoas que usam de humildade, que são humildes por natureza, elas não se gloriam dos seus feitos. Elas não batem no peito e digam: eu estudei muito, eu me preparei muito, eu fiz assim, eu fiz assado, eu sou o bom, eu sou isso. Não. As pessoas que verdadeiramente são filhos de Deus, que são humildes, eles atribuem este benefício, esta vitória, aquilo que está acontecendo em suas vidas, tão somente na providência do Senhor. Nós temos a nossa obrigação de sermos fiéis a Deus. E Deus, mediante a sua palavra, Ele diz que Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos, se nós buscarmos primeiro ao Senhor. Então toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, meus irmãos. O verso 3, engrandecei ao Senhor comigo, todos a uma. Davi aqui, ele chega para aquele povo e diz: pessoas, meus amigos, minhas amigas, vamos lá, vamos adorar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Davi convoca o povo: gente, em vez de nós estarmos aqui cabisbaixos, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é que tem um auxílio para nos dar. Então verdadeiros amigos são aqueles que levam a palavra do Senhor, levam a palavra de ânimo e diz: Deus é contigo, e não aqueles que nos momentos difíceis se afastam ou mesmo se tornam também murmuradores. A segunda verdade que eu quero trazer para nós aqui, meus irmãos, é que nós devemos ter uma oração com amor e confiante no Senhor. Veja bem dos versos 4 ao 7, as orações confiantes e com amor de Davi. Ele diz deste jeito: busquei o Senhor, eu orei ao Senhor, eu intercedi, e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Davi aqui, ele diz desse jeito, que buscar ao Senhor, interceder ao Senhor, orar ao Senhor, é aonde vem o nosso auxílio. Contemplais, meus irmãos, e sereis iluminados, vocês, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ele nos diz assim: se torne íntimo de Deus. Quando ele diz busque a face de Deus, ele diz: se torne íntimo de Deus, se torne amigo, busque a Deus de dia, busque a Deus de tarde, busque a Deus de noite, converse com Deus. Às vezes eu me pego, acho que às vezes até as pessoas estranham, porque às vezes as pessoas veem eu balbuciando com os meus lábios e não entendem. Mas ali muitas das vezes eu estou falando com Deus, eu estou conversando com o Senhor, eu estou pedindo conselhos a Deus. Então, como isto é bom, aquelas pessoas que veem, que contemplam a presença de Deus, jamais sofrerão vexames. O verso 6 ele nos diz que clamou este aflito, eu que sou aflito, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu e me livrou das minhas tribulações. Meus irmãos, se humilhe na presença do Senhor. Clamar a Deus não é tão somente falarmos de forma normal. O clamor, ele é contextualizado como se nós nos lançássemos no chão, colocássemos os nossos joelhos, nos sentíssemos as pessoas mais indignas do mundo e que Deus é aquele que tem a nossa solução. É um clamor, é um levantar da voz aflito, entregando o nosso coração ao Senhor. E Ele nos livra de todas as nossas tribulações. Que Deus maravilhoso. E nós podemos ver no verso 7, que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor envia o seu anjo para se acampar ao nosso derredor.
para nos livrar de todo mal, aqueles que o temem. Meus irmãos, esse anjo aqui, que a Bíblia lá nos fala, é o príncipe dos exércitos do Senhor. Mas Tiago, onde está isso? Isso está, meus irmãos, em Josué, capítulo 5, versículo 14. Esse mesmo anjo, ele é enviado lá para Josué, que diz assim a palavra: estando Josué de pé em Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele disse-lhes: é tu um dos nossos ou adversários? E respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. Ele disse: quem diz meu senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso derredor. Então o anjo estava ao derredor de Josué, estava protegendo, ele dizendo a Josué que aquele lugar, ele era um lugar santo. Então o Senhor, quando nos manda auxílio, nos manda sempre o melhor. A terceira verdade que eu quero trazer para nós aqui são dos versos 8 ao verso 10, que diz assim: fale sobre os feitos maravilhosos do Senhor, anuncie aquilo que Deus ele tem feito. Olha só o que o salmista Davi ele diz: provai e vede que o Senhor ele é bom. Bem-aventurado o homem que nele teme e se refugia. Temei ao Senhor, vós que sois santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos, eles sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, nada lhe faltará. Meus irmãos, clame, abra sua boca, diga para as pessoas que as pessoas têm que buscar a Deus, porque Deus ele não nos deixa faltar nada. Mostre o que Deus tem feito em suas vidas e diga a Ele que Deus, mesmo aquelas pessoas que se acham as mais fortes, Ele deixa aquelas pessoas ali sofrerem, mas aos seus filhos não, porque nós não somente necessitamos daquilo que vem de Deus. A quinta verdade, meus irmãos, está aqui dos versos 11 aos versos 14, a quarta verdade, que diz o seguinte: os ensinamentos para uma boa vida. Davi aqui ele começa a ensinar aquele povo o que eles precisavam para ter uma boa vida. Os versos 11 e 12, ele diz assim: vinde, filhos meus, e escutai-me. Ele clama ao povo para que o povo venha. Ensinarei o temor do Senhor. Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ele faz uma pergunta: quem é que você ama a sua vida? Você quer viver muitos anos? Então vamos lá. Vou te dar aqui o antídoto para você viver muito. E ele vai falar esse antídoto nos versos 13 e 14. Refreie a sua língua de falar aquilo que é o mal. Primeiro conselho que Davi diz para aquele que quer viver muito: controle a sua língua, controle a sua boca, controle aquilo que você vai falar, para que tão somente você não fale aquilo que é doloso, maldoso, inflamado, do maligno. Aparte-se do mal, fuja da face do mal, fuja de fazer o que é o mal e pratique o que é bom. Procure a paz. Isso vai ser fácil? Não. Mas Davi diz o quê? Empenha-te por alcançar. Empenhe-se por alcançar isto, porque isto é bom. Nós vemos aqui dos versos 15 até os versos 18, a quinta verdade que Davi ele nos mostra aqui neste texto: as proteções do Senhor sobre os seus. Os olhos do Senhor repousam sobre os seus justos, os justificados, os escolhidos, e os seus ouvidos estão abertos às suas necessidades, aos seus clamores. O rosto do Senhor está de encontro aos que praticam o mal e lhes extirpe da terra, ou seja, o Senhor está vendo aquilo que as pessoas mal fazem, e uma hora eles serão riscados desta terra, serão mortos. Clamam os justos e o Senhor escuta e livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles de espírito humilde. Ou seja, Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus não está inerte. E Ele vê. E Ele vai proteger os seus e Ele vai destruir o que não são os seus. E aqueles que o buscam com humildade, com amor, com retidão, oprimidos e quebrantados, necessitados do Senhor, o Senhor os vai proteger. A sexta verdade que nós conseguimos ver aqui nesse texto, meus irmãos, é aqui dos versos 19 aos versos 21. E esta sexta verdade: Deus nos afasta de todo o mal. Ele diz: muitas são as aflições dos justos, dos justificados, mas o Senhor nos livra de todas.
E além do Senhor nos livrar de todas as maldades, de todas as aflições, de todas as setas dos inimigos, de todos os livramentos, de todos aqueles que querem o nosso mal, o Senhor, ele faz o que? No verso 20, ele nos preserva, ele nos guarda, ele nos deixa ali, sem sofrermos nenhum dano, porque não seremos quebrantados. Mas, versículo 21, ao infortúnio matará o ímpio. Os que odeiam o justo serão condenados. Ele diz o quê? Os homens maus por si só se destruirão. Você já deve ter ouvido este dito. O mal por si só se destrói e estes serão condenados. E a sétima e última verdade desse texto, que é a coroa desse texto, é a coisa mais linda que tem aqui, é a salvação dos filhos de Deus. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meus irmãos, a salvação é para os filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Eu quero te lembrar que ser um filho de Deus não somente é ser alguém que foi criado e gerado, não. É você professar a sua fé em Cristo. É você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É você entregar a sua vida. É você dizer, a partir de hoje, eu não vivo mais para os meus desejos e os meus prazeres mundanos, mas eu vou viver para Cristo. Eu vou procurar fazer o melhor, ser o melhor, refrear a minha língua, fazer o que é bom e me apartar do mal. E eu quero concluir, meus irmãos, esse belíssimo salmo, que salmo maravilhoso, dizendo assim: prove do Senhor, experimente mesmo para ver se Ele é tudo isto que eu falei aqui. E você verá que Ele é ainda mais, infinitamente mais do que tudo que eu falei. Porque o Senhor é bom e cuida dos céus. O Senhor, Ele é bom e Ele cuida dos céus. E o bom de Deus é o melhor que existe. E eu quero te fazer um apelo. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Cristo, meus irmãos. Não perca mais tempo. Nós não sabemos o que virá pela frente, há poucos segundos mais à frente. Mas eu sei que aqueles que aceitarão a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e o professarão, terão o reino dos céus, terão o paraíso, terão uma vida com Deus. Eu louvo a Deus que você tome essa decisão do fundo do seu coração. E eu não quero que você tome de uma forma emocional. Talvez você se emocionou com o texto, você se identificou muito. Mas eu quero que você tome esta decisão de uma forma racional, dizendo: a partir de hoje, a minha vida é para Deus. Oremos nesse instante. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus, por tudo e por todas as coisas. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, pelo benefício, meu Deus, de podermos pegar as Tuas Sagradas Escrituras e estudarmos, meu Deus, um salmo tão maravilhoso, tão belo. Eu sei que todos que estiveram aqui até este momento foram muito abençoados. Eu fui muito abençoado, Senhor. O Senhor é muito bom e nos dá um mapa, meu Deus, para Te buscarmos, para Te louvarmos, para agradecermos e para vivermos uma vida feliz ao Teu lado. Nos aceita como os Teus filhos, perdoa os nossos pecados, cuida de nós, ó Deus, de nossa família. O pedido que eu faço, meu Deus, nessa noite é que esta palavra, ela entre dentro do coração desses irmãos e ela faça aquilo que ela vai fazer segundo a Tua vontade. Ela germine, ela brote, crie ramos e frutifique e dê frutos, porque nós temos que ser árvores frutíferas que glorificam ao Senhor. É isso que eu te oro. E te agradeço, Santo Deus e amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Quero te fazer um pedido. Se você não for um inscrito, se inscreva. Me ajude a levar essa palavra para mais pessoas. E eu quero te lembrar da ordem que Jesus ele nos deu. De irmos por todo este mundo e levarmos a sua palavra, o Evangelho, a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte e faça a sua. Se você não tem essa coragem de se expor na frente de uma câmera, compartilhe essa mensagem e compartilhe outras mensagens bíblicas também. Seja um semeador da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em todo o tempo. Fiquem todos com Deus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.